A seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia. Hoje, 16 de agosto de 2025, são 7 horas. Estamos dando início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, aqui pela rádio Chapecó FM, sempre neste horário, das 7 às 8 horas da manhã. O programa Hora Espírita está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e conta com o apoio da Federação Espírita Catarinense, e o nosso programa tem sempre como objetivo trazer nesse espaço alguns temas de interesse geral que possam sempre ser debatidos à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre o tema que muitas pessoas desconhecem, mas que sempre existiu, que é a mediunidade. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, fazer a sua pergunta, sua colaboração, enviar sua sugestão, pode ser de temas também para os próximos programas. Você é a razão do nosso encontro, então ajude-nos a fazer o nosso programa. A live da rádio Facebook é www.radiochapecó.com.br, o site, e tem o Facebook também, você procura nas redes sociais, vai encontrar com facilidade. Curta e compartilhe também as nossas redes sociais. O programa tem as suas redes sociais, Hora Espírita Chapecó. E hoje, na nossa equipe de trabalho, temos a Juliana e o Wanderley, que são trabalhadores da Casa Espírita Nosso Lar. Bom dia, Wanderley. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes e aos colegas também. E este que vos fala, Ayrton Rigoto, trabalhador na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia também à nossa equipe da rádio, que nos auxilia aí. E antes de darmos início ao nosso trabalho, vamos ouvir aqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos de volta. Você está ouvindo o programa Hora Espírita. E hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Em todos os tempos e em todos os povos, muitos fenômenos se deram sem explicações devido à falta de conhecimento e entendimento na época. Isso a própria história comprova, né? O intercâmbio mediúnico
sempre esteve ligado ao serviço religioso, porque nesse ambiente a elevação do pensamento na meditação e na prece favorece a esse fenômeno. A princípio, na antiguidade, eram feitas por iniciados, isto é, homens ou mulheres que se preparavam para essa atividade, para esta tarefa, através de treinamento que incluía conhecimento, técnicas e exercícios, e às vezes isso levava muito tempo. Muitos foram conhecidos como os pitons ou as pitonisas, oráculos, adivinhos, profetas e por aí vai. O povo sempre considerou os fenômenos mediúnicos da época como algo maravilhoso, sobrenatural, porque desconheciam as leis que nos regem. E desses conceitos, os sacerdotes, ao longo dos tempos, em muitos casos, usaram para influenciar, dominar, comandar e até comandar e ajudar a governar. Sempre um uso em vista do poder. Mas depois veio Jesus. E Jesus usou a mediunidade na plenitude. Em plenos nossos dias, com o advento do Espiritismo, tivemos então o esclarecimento sobre o que é a mediunidade e o que ela representa para a humanidade inteira. Por isso, hoje nós vamos dedicar o nosso programa a falar desse tema tão relevante. E, claro, começamos falando de maneira bem simples, né, para que o nosso ouvinte que não tem esse entendimento, não conhece, nunca... O que seria, em algumas palavras, a mediunidade? Ju? Então, é um tema realmente que desperta muita curiosidade, mas a mediunidade, a gente pode dizer que ela é uma faculdade da alma, né? Ela está em nós, é uma faculdade humana natural que nos possibilita esse intercâmbio com o plano espiritual. O Manuel Filomeno de Miranda, ele define a mediunidade de uma maneira bem bonita, que ele diz assim, que a mediunidade é uma faculdade da alma que se reveste do corpo para captar o pensamento da espiritualidade e decodificar ele de uma forma objetiva. Então, é como se fosse, vamos dizer assim, um sentido, né? Como a gente tem os 5 sentidos, seria um 6º sentido, traduzindo assim mais simples, né? Então ela não tem nada de extraordinário, ela não tem nada de sobrenatural. Ao longo dos estudos, né? Claro, o programa a gente tem um tempo pequeno para aprofundar muito, mas a gente vê que ela é orgânica e ela pode se apresentar de uma maneira mais sutil, como geral, assim, ou ela pode ser mais ostensiva, mais pungente, aquelas pessoas que têm mais sensibilidade que nós conhecemos, né, como médiuns, os médiuns de trabalho. Mediunidade é doença? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ela, claro, a gente sabe, depois ao longo nós vamos falar, ela pode apresentar algumas instabilidades no momento da sua eclosão, mas ela não é uma doença. Depende de classe social, raça, crença, religiosidade? Também não. Muito pelo contrário, a mediunidade, a gente costuma dizer que ela é neutra, ela independe da moral do indivíduo. Por isso que nós vamos encontrar, no texto inicial, né, você foi apontando, em várias épocas, em vários povos, em várias crenças. Nomes podem variar, utilidades que se dão a ela também, porque isso vai depender da moral de cada indivíduo que a possui. Mas ela é neutra e ela não escolhe ninguém. Muito bem. Muitas pessoas... em relação ao próprio espiritismo, né? Vocês conversam com os espíritos e tal. Então, muitas pessoas associam até que a mediunidade surgiu com o espiritismo. E aí, Sabadi, o que nós podemos falar para as pessoas? Até no nosso texto inicial a gente já deu uma palhinha, né? Pois é, mas a mediunidade, como tu já deu uma palhinha no início aí, ela não surge com o espiritismo, né? Ela sempre existiu. Desde as primeiras eras da humanidade,
a mediunidade sempre existiu. Os primeiros habitantes do planeta, eles chamavam, por exemplo, um deus de qualquer coisa que eles não tinham conhecimento sobre isso, né? Então, eles chamavam, porque escapava o conhecimento deles. Então, eles ofereciam, na época, sacrifícios aos deuses, né? Animais e tal, oferendas e coisa e tal. Então, essa mediunidade mais primitiva, no início, apareciam como as concepções de céu, que era o pai, que era o criador, a terra-mãe era a geradora, e assim foram, né? Outras situações, os cultos, fetiches, ou objetos materiais que representavam divindades. Depois surgiu a figura dos curandeiros, feiticeiros, né? Que também eram respeitadas na época. Então, os fenômenos mediúnicos, eles não são recentes. E, como tu falou, os fatos históricos têm registro de manifestações dos povos antigos. Então, a mediunidade, ela sempre existiu na face da Terra, e a humanidade, ela tem sido guiada desde a sua origem por leis desse mundo oculto que é do plano espiritual, né? Através dessa comunicação, mesmo que fosse inconsciente, né? Das pessoas que não tinham essa noção, esse conhecimento, mas eram guiados pela parte oculta que é a divindade. E nós temos a mediunidade no hinduísmo, né? Como relata o Código dos Vedas, mais antigo, né? Que é o mais antigo código religioso que se tem notícia. Os sacerdotes brahmanês também tinham, os faquires, né? Também a questão da mediunidade, que eles treinavam esses faquires preparavam eles para a obtenção dos fenômenos mediúnicos na época. A mediunidade no Antigo Egito, os magos, os faraós, né? Tu falou muito bem dos os sacerdotes que existiam, né? Que eram chamadas pitonisas, né? Que eram consultadas, né? Então, a Grécia Antiga também, se nós formos pesquisar na história, tudo isso, tem muitos fenômenos mediúnicos. A medicina sumeriana era um misto, por exemplo, de ervanaria, né? E magia também. Os babilônios primitivos viviam também com as suas superstições, que na verdade tinham a questão da mediunidade. A Grécia, na crença das evocações em geral, todos os templos possuíam as pitonisas naquela época. Os povos, os celtas, né? Os celtas que viviam na região onde hoje é a França, naquela região, os celtas eram um povo mais pré-histórico, né? Que antecedeu, também possuíam grupos fechados de sacerdotes, especializados nas comunicações, por exemplo, com o além. Tinham os druidas, né? Que eram os sacerdotes, no qual, segundo o espírito de Zéfiro, há mais ou menos 100 anos antes de Cristo, o próprio Allan Kardec, que é o Denizar Rivail, foi um chefe druida também naquela época. Os oráculos gregos, romanos, que foram meios muito difundidos, né? A questão dos oráculos, que consultavam os oráculos. Então, o intercâmbio mediúnico sempre existiu nos templos, nas grutas, as escondidas, sempre ouvia, porque eram perseguidos na época também, se não houvesse uma determinada proteção pelos governos. Na Grécia, de Zeus, né, Endadona, Sibilas também, que era toda a questão falavam sobre mediunidade, eram consultas, que era um grupo de mulheres, né, sacerdotisas, que, né, eram definidas assim. A mediunidade na Bíblia, com o Velho Testamento, no Novo Testamento, muitos fenômenos mediúnicos, né, que são retratados aí na Bíblia. E o caso mais significativo da materialização foi o de Moisés nos 10 Mandamentos. Também temos Paulo de Tarso, as portas de Damasco, que teve a visão de Jesus. O que seria isso, né? Hoje nós podemos entender melhor com a visão do Espiritismo. César o Grande, que foi imperador romano, também teve contato com a pitonisa antes da sua própria morte. Joana d'Arc, desde criança, ouvia e falava com os espíritos. E tantos outros que nós conhecemos, mais atuais também. Então nós percebemos que a mediunidade, ela não é um privilégio do espiritismo, de maneira nenhuma. Allan Kardec teve a coragem, né, a capacidade de encarar a mediunidade com seriedade, procurou entender a mediunidade e, em consequência disso,
né, ele vem através do Espiritismo demonstrar também para nós os perigos que existem no exercício dessa inconsequente da própria mediunidade na sua prática e na sua prática saudável, quais são as consequências também disso, né? E consciente dessa responsabilidade, né, ele nos traz, para quem tem esses dons mediúnicos, um entendimento maior através do Espiritismo. Então, os fatos mediúnicos são constantes na história da humanidade, em todos os povos, porque ninguém foi privado e nem é privado disso, em todas as raças, em todas as cores, né, que possam ter o ser humano. Então, jamais foi estudada a mediunidade numa certa abrangência e com profundidade, como Kardec a estudou e traz através do Espiritismo, porque ele compreende todo esse contexto da existência do mundo espiritual, nesse intercâmbio com o mundo encarnado, porque a mediunidade nada mais é a facilitação desse intercâmbio, né? Que é um dom que a pessoa tem, que nos é dado, né? Então, ela é concedida a todos os homens, né? Como o Chico falava, medianeiro. Né? Medianeiro, um meio. Eu sou uma tomada que liga os dois planos. E quando você faz todo esse... Se alguém tinha alguma dúvida, né? Se a mediunidade sempre existiu, né? Com esses 2, 3 minutos que você trouxe aqui, não resta dúvida, né? Realmente, desde que nós existimos, enquanto já no reino nominal, sempre existiu esse contato com a espiritualidade. Você trouxe alguns fatos aí que é importante a gente falar assim, ó. Muitas pessoas veem como milagre certos acontecimentos, né? Como, por exemplo, o Paulo, a porta de Damasco. É diferente, não é a mesma coisa. Tá? No decorrer do programa a gente vai trazer mais alguns esclarecimentos, não é a mesma coisa. Muito bem, bem justificado, bem esclarecido, Sabadim. E realmente, ao longo de todo o tempo, nós sempre tivemos esse contato. Aliás, em outras épocas, até muito mais do que agora. Eu tive a oportunidade de estar, você falou do Egito e Delfos e tal, eu tive a oportunidade de estar no Egito e entrar dentro das pirâmides lá. E as pirâmides, as pessoas pensam que elas são túmulos, mas elas não são túmulos. As pirâmides justamente eram lugares, no livro A Caminho da Luz conta bastante sobre isso, né? Eram lugares onde, bem lá, a pirâmide principal, a maior, a pirâmide de Gizé, lá em cima, você entra, vai lá em cima, tem uma câmera muito maior que esse estúdio aqui, ó, maior que esse estúdio aqui, e lá tem como se fosse tipo um altar, e lá, sim, eles contam, lá era lugar, tem as próprias inscrições, era lugar de iniciação justamente nas doutrinas secretas e etc. e tal. Muito bem. E tudo isso que sempre existiu e que sempre também gerou muita confusão aí também no tempo, e que hoje até a ciência, né? Hoje sim. A ciência já está trazendo comprovações. E Deus, nessa história toda, por que ele permite que a gente tenha esse contato? Até porque muitas pessoas têm muitos medos, muitas restrições desse contato com os espíritos. E aí, Ju? Primeiramente, eu acho que a gente tem que compreender o que é Deus, né? Que não é essa figura sentada num trono, olhando e definindo os destinos, né? Então, a doutrina espírita nos ensina que Deus é essa inteligência suprema, essa causa primária das coisas. E Ele nos dá provas da imortalidade da nossa alma. E essa alma que progride por meio das reencarnações e habita os vários mundos, né? Você citou A Caminho da Luz, fica uma sugestão de leitura ali. O Emmanuel nos traz notícias exatamente desses outros mundos que auxiliam uns aos outros, né?
E é através da comunicação com os espíritos que nós temos essas provas, que nós recebemos essas informações. Então, a mediunidade, por ser essa faculdade de se comunicar, ela é permitida exatamente para a gente progredir, para a gente acessar muitas informações. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, a gente vai encontrar uma explicação bem interessante que os espíritos repassam a Kardec, que eles dizem assim, que para a gente conhecer as coisas do mundo visível, para descobrir os segredos, né, da natureza material, Deus nos deu os 5 sentidos, né, e a inteligência para que a gente criasse instrumentos para isso. Tanto que ele compara, né, que para acessar o universo, a gente tem o telescópio. Para acessar o mundo infinitamente pequeno, a gente usa o microscópio. E o que eles dizem? Para acessar esse mundo invisível, ele nos deu a mediunidade. Então, por isso que ela é considerada uma espécie de sentido. Então, ele permite essa faculdade exatamente para o nosso progresso. E lá no início nós falamos, né? Não escolhe nenhum tipo de biotipo, de nacionalidade, de idade. Não, por quê? Porque a ideia é que todos tenham capacidade de acessar, porque os médiuns, eles são intérpretes dos espíritos, exatamente para instruir os homens. Ao longo da história, nós temos muitos relatos de grandes cientistas que as coisas, às vezes, eles tentavam resolver uma situação, um enigma, as grandes leis que nos regem hoje, principalmente da física, e que, de repente, né? Após uma noite de sono, as coisas aconteciam. Então, há muitas composições que os próprios compositores dizem que foram inspirados. Então, assim, a espiritualidade chega até nós, ela nos orienta. Então, Deus permite exatamente para que a gente, além de receber essa instrução, a gente progrida também. Porque no exercício mediúnico, e aqui a gente falando de mediunidade de trabalho, aquele que se dedica à mediunidade progride. Divaldo dizia que médium tem 2 vidas em uma, né? Porque ele está em comunicação. E ele também auxilia no progresso daqueles que recebem as orientações repassadas, como o Divaldo, que trouxe tantos livros, Chico, que trouxe tantos livros, e os próprios desencarnados que são atendidos aí na mediunidade de trabalho nas casas. Então, ela é realmente algo maravilhoso, que precisa sair desse patamar de algo intocável, de apenas poucos, para ser compreendida por todos, porque ela está presente em todos, né? E independente da moral também, né? Independente da moral. Aliás, o que os espíritos nos ensinam nas diversas comunicações, justamente por meio da mediunidade, né? Tudo que a gente traz aqui tem como pilar indispensável, inseparável, a mediunidade. Porque o espiritismo, ele é fruto justamente desse recurso. Os médiuns, Kardec não é o autor de todas essas ideias, de todos. Ele pegou as comunicações recebidas dos espíritos, feitas por intermédio dos médiuns, no uso da sua mediunidade, e ele pegou todo esse conteúdo e compilou, vamos dizer assim, organizou sendo orientado pelos próprios espíritos. Aqui os coloca mais para cá, mais para lá, etc., para que se tivesse a doutrina espírita, para que nós tivéssemos o espiritismo. E assim, no mundo inteiro. E, aliás, nessas comunicações também os espíritos nos dizem que o médium, ele tem a mediunidade com um grande propósito, que é instruir-se, educar-se, melhorar-se e aproveitar para reparar, de repente, algumas pendências do passado. Então, mediunidade, a gente tem estudos na mediunidade que vai 2, 3, 4 anos a gente estudando mediunidade. Então, claro que num programa a gente vai abordar de forma rapidinha. E já são 7 horas e 25 minutos, e esse relógio anda muito rápido aqui na rádio. Você que está nos ouvindo, contribua pelas redes sociais da rádio.
Temos muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Não vamos conseguir nominar a todos, gente, mas muito obrigado por estarem conosco. A Dirce, a Gelce, Jair, Marisa. Aqui o Jair diz assim, ó, como educar esta faculdade com segurança para melhor utilizar ela, aonde ir? Jair, logo para frente a gente tem um item aqui que nós vamos abordar e nós vamos resgatar a tua pergunta, tá? E a todos os nossos demais amigos que nos acompanham, seja pela rede social ou seja pelo radinho, muito obrigado por estarem conosco. Contribuam sempre para nos ajudar a fazer o nosso programa. Muito bem. Mediunidade. Até para facilitar um pouquinho o entendimento para o nosso ouvinte. Existem muitos tipos de mediunidade. Muitos. E que aí Kardec, inclusive, com o auxílio da espiritualidade, ele faz um pouquinho de classificação para pelo menos facilitar o entendimento. Apenas alguns. Sabadinho, até porque as pessoas acham que ver espírito, falar com o espírito é tudo uma coisa só e tal. Tá bom, vamos lá. A mediunidade, ela se manifesta de várias formas, né? Então temos médiuns de efeitos físicos, né? Que são aqueles médiuns que têm a sensibilidade de movimentos de objetos materiais, médiuns sensitivos, aqueles que sentem a presença dos espíritos através, por um exemplo, através de alguns arrepios, sentem a sensação. Médiuns falantes, aqueles que os espíritos utilizam a sua própria voz para se manifestar, né, através da voz do próprio médium. Temos os médiuns videntes, que têm a faculdade de ver os espíritos. O próprio Divaldo é um exemplo disso, que ele não podia dirigir porque ele não conseguia distinguir se era encarnado ou desencarnado. Mas temos outros tipos de médiuns que são videntes também, que conseguem ver os espíritos, que não é para todos, evidentemente. Temos também os médiuns curadores, que têm o dom de curar, pelo simples toque, olhar, gesto, imposição de mãos. E isso nós vamos lembrar das nossos antigos, as benzedeiras, os benzedores, também, que tinham esse dom, né, de alguma forma, da cura. Temos também os médiuns poliglotas, que falam várias línguas, independente de saber, o médium saber aquela língua ou não. Crianças falam, né? Sim, crianças também falam. Já dá pra... Temos aqueles a mediunidade intuitiva, que o espírito não atua sobre a mão do médium, quer dizer, mas faz ele escrever através do pensamento, né? Vem através do pensamento. Os médiuns de transporte, que servem para auxiliar os espíritos para o transporte de objetos materiais. Então, a mediunidade, ela tem várias situações que podem se apresentar. Então, nós vamos encontrar tudo isso no livro dos médiuns, que é a nossa base do estudo sobre todo o fenômeno mediúnico, o uso e tudo mais, que é o que a gente indica, né, para o pessoal, para buscar mais entendimento, até sobre os tipos de mediunidades, né, essas sensações. Porque o que acontece é que muitas pessoas, às vezes, se apresentam nas casas espíritas em busca de ajuda, evidentemente, para entender isso, e se apresentam que diz que precisa desenvolver a mediunidade. Mas em muitos casos, né, que as pessoas veem espírito, alguma coisa, às vezes se torna um problema obsessivo que as pessoas têm. Então, nesse sentido, por isso que às vezes é bom procurar, né? No caso nós vamos falar mais adiante, mas nem sempre é a mediunidade. É bom a gente atentar a isso, não vamos generalizar que toda situação, sensação que a pessoa sinta ou veja alguma coisa, seja mediunidade, né? Muito então, bem. Basicamente, são essas as principais. Sim. E outras formas. Mais, né? E outras mais, com certeza. E aí, novamente, a gente... Porque nós somos um meio, né, Ayrton? Isso. Novamente, a gente relembra, né? Não tem a ver com milagres. Nada com milagres. Até porque a gente já fez programas sobre os milagres e viremos a fazer outros ainda para frente, para explicar também a questão dos milagres na visão da doutrina espírita. Então, separar isso. Porque muitas pessoas veem desta forma, né? Alguém Sim. que tem um dom e etc. Muito bem. Vamos lá. E
também desde a antiguidade, até no livro 50 anos depois, né, narra uns fatos assim bem detalhados, e várias outras obras também, de que tinha uma pessoa lá que tinha mediunidade e passava muitas informações e, claro, em troca de algo. E hoje, nos nossos dias, também nós temos muito isso. Existem muitas pessoas que sim, têm a mediunidade, têm o contato com os espíritos, mas também usam da mediunidade para fazer atendimentos e tal, e cobram valores, e algumas pessoas cobram valores assim absurdos, exorbitantes, e a gente, né, estuda que isso tem algumas consequências, né, Ju? Exatamente. Em termos de doutrina espírita, qual é o primeiro pressuposto que a gente tem? Nada é cobrado. Então, se você entrar numa casa espírita, independente do atendimento que você receber, ele não vai ser cobrado. Então, existem pessoas que fazem o uso da mediunidade como profissão, né? Ganhar seu sustento? Existe. Mas o que os espíritos nos ensinam? E aí, o Vanderlei mencionou o livro dos médiuns. Kardec até perguntou, né? Se havia necessidade de ter, por que um livro que ensinasse, que fosse livro para os médiuns? Ele disse exatamente para ela não se perder, né? Em que sentido? A doutrina espírita nos ensina que a mediunidade ela tem que ser exercida com Jesus. Mediunidade com Jesus. Ou seja, de uma forma desinteressada, visando o bem e a caridade. E lá no Evangelho há um item, e fica também a dica para a leitura mais atenta, mediunidade gratuita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que os Espíritos nos explicam? Que a mediunidade, e aí a gente depois tem que fazer uma separação aqui, que eu acho que é importante até para o pessoal entender. Existe a mediunidade geral de todos nós, e existe a mediunidade de trabalho, a mediunidade ostensiva, aquela mais pungente. Nós estamos falando aqui da mediunidade mais pungente, aquela que você tem a comunicação realmente, que você recebe a inspiração, seja através da clareaudiência, da clarividência, através, né, da psicofonia, da psicografia, enfim. Ela nos é outorgada. Porque quando nós nascemos, né, esses espíritos que vêm com essa mediunidade, ele já traz na sua programação encarnatória o trabalho na mediunidade. Então, ela vem para quê? Para reproduzir, como nós falamos, os ensinos dos espíritos. Se os ensinos são dos espíritos, como eu vou comercializá-lo? Isso está lá no Evangelho, não sei o que estou falando, é no Evangelho, né? E então, o que eles falam? Os espíritos amigos, os orientadores, e aí, para a gente ilustrar para o público em geral, filme Nosso Lar, filme Mensageiros, né? As criaturinhas que estão ali orientando, amparando, acolhendo, eles estão voltados ao bem. Você acha realmente que eles vão se dispor a responder frivolidades, coisas materiais? Não, né? Isso no Evangelho que está. Por quê? Porque a função deles é fazer que a gente evolua e não responder coisas mundanas. Tanto que a própria proibição que Moisés faz de evocar os mortos, que é um capítulo, inclusive, discutido lá no Céu e Inferno, por que era proibido, foi exatamente isso. Na época das pitonisas, se banalizou o uso da mediunidade, e não é esse o propósito, né? Então, pode-se obter comunicações mediante pagamento? Possivelmente sim. Mas aí fica uma pergunta: qual a garantia da sinceridade dessa comunicação? Se a gente sabe que os espíritos superiores, eles não se prestam a esse papel, quem serão aqueles que estão respondendo? Sendo que há uma infinidade, né? Porque a gente acha que morreu, virou santo, tem todo conhecimento. E não. Se a gente tem uma infinidade de pessoas, nós temos uma infinidade de espíritos. Então, temos os brincalhões, os frívolos, os enganadores. E aí, será que a resposta que vai vir, ela vai ser uma resposta correta, confiável? Né? Porque o que os bons espíritos fazem? Eles estão para nos auxiliar. Se a gente sai do trilho, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Eles ficam ali. Se a gente chamar, eles voltam. Mas se a gente ir para um caminho de buscar apenas os ganhos materiais,
eles não vão participar e outros ocuparão. Então, qual seria a frase, eu acho, que define a boa conduta da mediunidade? Também está no Evangelho, que mediunidade é missão. Ela é uma coisa santa que deve ser praticada santamente. Essas são as frases que os espíritos usam lá no Evangelho. Então, se eu não posso comercializar uma coisa que não é minha, daqui a pouco, o que é que eu estou sendo meio? Né? Não estamos aqui, claro, de maneira nenhuma julgando. A gente está falando o que a doutrina espírita nos ensina. Por quê? Porque o mau uso da mediunidade, além de afastar os benfeitores, ele pode o quê? Ele pode atrair esses espíritos de uma vibração mais densa, mais baixa, inclusive iniciar um processo ali de influenciação do médium. Então, a mediunidade segura, a diretriz de segurança, inclusive tem um livro intitulado Diretrizes de Segurança, pauta muito nisso, na mediunidade com Jesus, desinteressada, gratuita, porque a informação que nós recebemos, ela não é nossa. Quando a gente fala mediunidade com Jesus, como Jesus fazia os seus milagres e quanto ele cobrava pelos seus milagres e o que ele orientava após fazer os seus milagres, né? E que a gente sabe que também, como falamos antes, a gente estuda sobre isso também. Então, e aí os espíritos também nos ensinam que o médium ostensivo, né? Vamos pensar assim, a mediunidade de 0 a 10. 0, 1, 2, todos nós temos. Todo mundo, absolutamente todo mundo tem. É aquela intuição, é aquela breve sensação e tal. Tudo bem, você entra no lugar, sente as energias do lugar, tá mais carregado, menos carregado. Mediunidade. Aí tem alguns que tem um pouco mais, e tem alguns que tem muita mediunidade, que é o que a Juliana trouxe. Este é o médium. Mediunidade todos temos, mas médiums, poucos são médiums. E, com certeza, o Chico psicografou mais de 20 mil cartas. Isso leva muitas vezes as pessoas a vir no centro espírita e pedir carta e pedir comunicação, o que nós não costumamos ter no centro espírita. São raros os centros espíritas que têm esta atividade. Existem centros espíritas que têm, aqui em Chapecó nenhum tem, tá, gente, já para nós deixar, porque isso exige um médium que não é qualquer situação e tem uma série de coisas também. E o tempo do Chico era um, hoje a gente tem inclusive outros entendimentos. Há muitos cuidados com isso, muitas consequências que pode se ter em relação a isso. Então, é por isso que no Espiritismo a gente toma muito cuidado com isso. Para acontecer realmente um médium de psicografia, de fazer essas comunicações e fazer como é o adequado, como o Chico próprio fazia, né? O Divaldo psicografou também quase 300 livros, e, enfim, e existem outros lugares. Há que se ter muitos cuidados, porque existem muitos espíritos que acompanham esses médiuns, esses nossos irmãos que têm a mediunidade e que acabam se divertindo bastante às custas desses médiuns, que deveriam usar a mediunidade justamente para reparar o passado. Muito bem. E aí, até agora, vamos retomar a pergunta do nosso amigo aqui, Jair Nunes, que ele disse assim: como educar essa faculdade com segurança? Primeiro, olha só o termo que ele está usando. O Jair já conhece isso aí. Educar, certo? Olha só, a mediunidade, sim, porque tem pessoas que... As pessoas normalmente têm muita perturbação por causa da mediunidade. Depende, se for ostensivo mesmo, tem muita perturbação. E sofrimento, inclusive. Como educar ela com segurança? Aonde ir? E aí agora vamos vender, então, Jair, deixou picando, nós vamos vender o nosso peixe. Sim, as casas espíritas seriam o lugar indicado. As casas espíritas sérias, existem muitos lugares, muitas linhas até que são sérias e podem. Mas primeiro, para você ir, como saber se a gente tem mediunidade? Será que o que eu sinto realmente é mediunidade? É comum quando surge no surgimento da mediunidade, né? Acontecer alguns distúrbios, por exemplo, físico, psicológico, dependendo do grau de sensibilidade do médium, né, iniciante, que podem gerar algumas desarmonias, né? Nem sempre é bem administrada pelo médium nesse caso, né?
E a mediunidade, às vezes, pode causar até sonolência, enjoo, náusea, tristeza, euforia, distúrbio comportamental, visões, cheiros, e uma série de coisas, de efeitos físicos, né? Movimento de objetos, barulhos, batidas, entre outras situações que podem ser as sensações da questão da mediunidade, mas que não podemos também generalizar que possa ser, tá? Quando isso acontece, é necessário, primeiro, que a gente busque, né, uma avaliação médica para a gente ver se não é alguma coisa da parte material do nosso organismo mesmo, né? Parte orgânica, procurar um auxílio médico e também procurar uma avaliação, uma religião que possa tratar desse assunto seriamente, para que dê um parecer sobre isso. Procurar ler, estudar, que hoje nós temos muito acesso à literatura que vem nos orientar, né? Por exemplo, nós já estamos falando sobre mediunidade, sobre o livro dos médiuns, tem as orientações também. Hoje tem, né, muita palestra também. Muita palestra, muito né? boa sobre isso. Então, assim, a orientação é buscar o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento nos liberta da ignorância, em todos os sentidos, não só através da mediunidade, né? E esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, ele vem dar uma visão maior nesse conceito a respeito dos médiuns, no sentido de mostrar o que é a mediunidade, como nós vamos nos comportar diante desse fato, qual é o comportamento que o médium deve ter, como devemos usar a mediunidade para o nosso aperfeiçoamento e para a caridade que é ensinada por Jesus. Sem com isso, é bom observar, nós termos que ser espíritas. A questão é o bom uso da mediunidade. Porque o que acontece? Ainda nós temos muito aquela questão da vaidade. Ah, eu sou médium e eu recebo psicografia de um espírito chamado tal, citam até o nome, né? E nomes importantes, até de Nossa Senhora, apareceu gente na casa espírita que recebeu uma mensagem, né, da Nossa Senhora, que recebeu não sei de quem lá, personalidades que, né, da nossa história, que dificilmente teria uma mensagem, não que não poderia, mas é muito difícil chegar até nós isso, né? Mas tem que ter seu cuidado, por quê? Porque a pessoa, eu sou médium, não. Lembramos que a mediunidade é algo que ela vem para o nosso melhoramento moral, para utilizarmos a mediunidade para nossa melhora. Não vamos dizer a mediunidade, vamos dizer assim, quem que tem a missão da mediunidade? Eu não sei nem se Chico era uma missão, a de Chico, nós não sabemos se era uma missão, porque não sabemos das existências anteriores, né? Mas de qualquer forma, a sua mediunidade, ele fez bom uso. Então vejam que a mediunidade é para nossa evolução moral principalmente e ajudar a própria humanidade também, e esse intercâmbio com o mundo espiritual, fazendo o bom uso. Então a doutrina espírita vem nos mostrar essa responsabilidade do uso deste talento que Deus nos dá, porque o mau uso também nos traz responsabilidade. Vem nos mostrar quais são os perigos, por isso que é importante nós estudarmos, conhecermos. Eu sempre falo, às vezes tem pessoas que não... Por quê? Porque, lembrando agora, tem pessoas que não têm religião nenhuma e têm mediunidade, né? Então como é que eles... E fazem bom uso da mediunidade. Não cobram nada, fazem o bem, ajudam as pessoas, sem ter conhecimento. Da onde que vem essa noção que eles têm de fazer o bem, de não cobrar? De outras existências, provavelmente. É uma capacidade moral do espírito, desenvolvimento moral. E todo médium, né, Sabagi, ele não recebe comunicações só de, vamos dizer assim, de uma classe de espíritos. Com certeza ele vai receber, vai ter momentos que vão se aproximar dele, espíritos realmente muito imperfeitos, que vão perturbá-lo e que vão trazer problemas, mas vai ter momentos onde vai ter espíritos elevados que também vão se aproximar e vão passar orientações. Aí é a escolha dele. Com certeza, até porque toda vez que nós somos direcionados para o bem, né, nesse caminho da espiritualidade, provavelmente nós vamos ter também aqueles espíritos que não vão querer que a gente se direcione para este caminho. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E tem que ter muito cuidado com a questão do personalismo, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, porque exalta muito isso nos médiuns. Eu sou isso.
né? Por isso que muitas pessoas também se afastam das casas espíritas quando tem uma mensagem a ser avaliada, né? Porque não gostam de ter uma avaliação. Por quê? Porque não compreenderam o verdadeiro sentido, não entenderam o que é a mediunidade e o que deve ser feito diante de uma mensagem recebida, as avaliações, tudo o que deve ser feito. Por isso que o médium, às vezes, acaba se afastando. Então, a meditação, o comportamento moral do médium quer dizer muito. Por quê? Porque é a lei da atração. O que eu vou estar atraindo? Embora nós tenhamos espíritos imperfeitos que nos acompanhem, que tentem nos desvirtuar disso, desse caminho, mas a oração e a meditação, o equilíbrio mental dos pensamentos, dos bons pensamentos, é o equipamento valioso que nós temos para alcançar esta finalidade do bom uso da mediunidade e atrair os bons espíritos. Isso, né? Sabadinho, olha só, e até dentro da pergunta do nosso ouvinte, né? Então, se você tem, e a gente recebe muitas pessoas na casa espírita que vêm e narram os seus acontecimentos, a sua vida, seu dia a dia, e aí fica evidente que realmente eles têm a mediunidade. Então, sim, gente, respondendo o nosso ouvinte, busque uma casa espírita. Em Chapecó nós temos 6 casas espíritas federadas, e que são as que nós indicamos, evidentemente, que são seguras, que você vai receber esclarecimentos e orientações para você realmente identificar se tem ou não mediunidade. Tudo que o Sabadinho está trazendo são dos comportamentos do médium quando ele realmente identifica que ele tem a mediunidade. Mas para a gente saber se tem ou não, sim, nós precisamos buscar alguém que já tenha, que conheça, que entenda e que possa até dizer sim, realmente os teus sinais aí são realmente de mediunidade. Então essa é a orientação que nós deixamos, porque ali você também vai encontrar as orientações para educar tudo isso que o Sabadinho está trazendo, que é a conduta do médium, Até só para lembrar rapidamente, o Kardec diz que o bom médium, né, não é aquele que comunica facilmente com os espíritos, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, né? Então, nós somos médiuns o tempo todo, né? O tempo todo, em todo o nosso momento da nossa vida, no dia a dia. 25 horas por dia, né? É isso aí. Muito bem, gente, são 7 horas e 48 minutos já, nosso programa está chegando, já pegou a reta final aí. E antes de nós darmos continuidade, vamos ouvir novamente o recado dos nossos patrocinadores que nos permitem estar aqui todos os sábados e levar essas informações até o nosso ouvinte. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Muito bem, estamos de volta. Programa Hora Espírita. Hoje nós estamos falando sobre mediunidade. E a todos aqueles que estão nos acompanhando, e são muitas pessoas, inclusive dando o seu bom dia aqui pela live, Sandra, Lisete, Dacir, Vanderlei. Gente, a todos que nos acompanham por algum canal de comunicação, muito obrigado por estarem conosco, por acompanhar o nosso programa. Estamos aqui sempre buscando trazer informações que nos auxiliem a conduzir a nossa existência pelo dia a dia. Vou aproveitar também para fazer um convite especial aos nossos ouvintes.
Nós vamos ter no dia 6 de setembro, véspera do feriado, e o feriado, inclusive, vai cair no domingo, né? 6 de setembro vai ser um sábado, começando às 9 horas da manhã, vai ser o dia todo. Lá no Cacepesca vai ser Conferência Espírita de Santa Catarina. Nós teremos 5 palestrantes de renome nacional que vão trazer mensagens, vão fazer palestras. Esse evento é para a comemoração dos 80 anos da Federação Espírita Catarinense. E tem no site da Federação Espírita Catarinense, você procurar lá fec.org.br, vai ter lá um ícone, lá um card para você clicar, Conferência Espírita Santa Catarina, ou vai aparecer o QR Code. Nas redes sociais das Casas Espíritas também tem link para inscrição, tem QR Code para inscrição, o valor vai ser R$55. E você que quer compreender um pouquinho mais sobre vida após a morte, continuidade da vida, o que acontece, enfim, muitos esclarecimentos, venha e participe conosco. E se inscreva, até porque a gente tem um número de vagas limitado em função do tamanho do espaço. E a gente já tem um bom número de inscrições, mas convidamos a todos que queiram participar, que queiram vir, passar um dia conosco no Movimento Espírita e entender um pouquinho mais sobre isso. Independente de religião, até como o Sabadinho falou antes, independente de religião. Venha conhecer um pouquinho mais sobre você mesmo, quem realmente eu sou, não só enquanto eu que estou agora aqui nessa existência, mas eu enquanto um ser imortal. Muito bem. Ju, nessa questão da mediunidade, até que o Sabadinho vinha falando, hoje existem estudos científicos sobre a pineal que nos ajudam a comprovar a questão da mediunidade, né? E até porque a mediunidade não tem receita de bolo. Exatamente. E a questão, até para a gente, se você for analisar aonde está localizada a pineal, ela está no sistema límbico do nosso cérebro, e é por isso que quando a mediunidade eclode, e é importante aqui dizer, primeiro, somos todos médiuns, mais ou menos médiuns. Kardec diz, todo aquele que sente um grau de influenciação, maior ou menor, pode ser tido como médium. Ah, mas como que eu sei se a minha mediunidade é de trabalho? Aí é por isso que as sensações que o Vanderlei comentou, elas se fazem presentes, porque nesse sistema está muito ligado às emoções. Então você começa a ver vultos, ouvir vozes, mas também você começa a sentir algo estranho. Então quando você... E é importante uma outra fala, uma outra palavra muito comum na doutrina, autoconhecimento. Se conhecer. Não, eu tenho motivos para estar sentindo tudo isso? Não tenho motivos. Ah, então, aí, agora a gente vai vender o peixe do Departamento de Atendimento Espiritual, né? Vamos às casas espíritas, porque chega lá, não chega dizendo, eu acho que eu tenho mediunidade. Para ficar mais fácil, chega, olha, eu preciso de um atendimento fraterno. Aí você vai chegar, é sigiloso, é gratuito, você vai contar o que você está sentindo. A pessoa que está lá, ela já tem experiência, ela tem treinamento. Ah, sim, como você mesmo disse, existem elementos aqui que podem ser mediunidade. Podem ser mediunidade, então você vai ser encaminhado para o estudo para educar essa faculdade, porque eu preciso conhecer o que acontece comigo para eu bem exercer essa função. E no tocante aos médios, a gente fala muito aqui médium no sentido desse médium de trabalho, mas o projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele nos lembra dos médiuns ignorados, que é a grande massa. Então, os espíritos podem influenciar nossos pensamentos e atos? O que os espíritos responderam para Kardec nessa questão? De ordinário, eles que vos dirigem. Então, conhecer, estudar, não é só para aquele que tem a mediunidade ostensiva. Conhecer a mediunidade é fundamental para que todos nós tenhamos colocamos em prática o ensino de Jesus. Vigiai e orai, para a gente aprender, para a gente cuidar. Ah, estou com um pensamento estranho. Não, esse pensamento não é meu. Né? Estou com uma ideia que até então eu não tinha, e agora é uma ideia perturbadora que fica o tempo todo na minha cabeça. Opa, isso não é meu. Não é necessariamente você vai ser um médium de trabalho, mas você pode estar recebendo uma influenciação. Então, a mediunidade é tema que precisa ser discutido e estudado por todos. Não só por aqueles exclusivos do grupo mediúnico, mas principalmente para todos os trabalhadores da doutrina espírita
e todos aqueles que querem conhecer um pouquinho melhor. Até porque quando a gente fala, né, as pessoas chegam na casa espírita e a gente fala, olha, você vai ter que estudar. Quando a gente fala estudar já traz um peso junto só na Quantos palavra, anos, né? Já Só na palavra. A gente estudar sempre. A gente está há 20, 30 anos na doutrina espírita e a gente não para de estudar. Não para de estudar, não para de ler. Isso é o estudar que a gente fala. Porque cada vez que você lê uma obra e ela te traz vários esclarecimentos, até porque o médium é ele que vai identificar o grau de mediunidade que ele tem, o como e tal. E para isso ele precisa entender sobre mediunidade. Se ele não entender o que é, como se dá, as características, a parte científica da mediunidade, a parte espiritual, tudo isso, como que ele vai entender aquilo que ele mesmo tem? E como que ele vai educar aquilo que ele mesmo tem. Ayrton, até uma coisa importante é o seguinte, a mediunidade ela não pode atrapalhar, por exemplo, no nosso trabalho normal, na nossa vida. Mas quando você não conhece... Quando a gente não conhece, a gente vai entender justamente por isso, para que ela possa se manifestar e a gente utilizar em horários determinados, que não atrapalhe a nossa vida normal, no nosso trabalho. Uma vida normal. Né? Uma Nesse vida sentido normal. Também. E aí, nós vamos trazer agora aqui também mais uma das grandes virtudes de Jesus, né? Será que ele era médium? Como que ele realizava lá os milagres dele? Será que ele fazia uso da mediunidade? E aí? Assim, no sentido que nós estamos falando aqui de alguém que recebia uma inspiração para atuar, Jesus não, porque Jesus... ele era, a gente chama na doutrina de médium de Deus, porque ele já conseguia captar essa essência divina. Então, Kardec pergunta, qual o espírito mais perfeito que podemos ter de modelo e guia? Jesus. Então já é um espírito puro, já é um espírito que passou por todas as situações necessárias para adquirir essa capacidade. Então Jesus, ele não precisava que alguém viesse lhe inspirar, ele mesmo já conseguia ter essa percepção, essa visão dilatada sobre as coisas, essa capacidade de doação fluídica, né? Que a gente tem passagens onde a pessoa encostava nas vestes dele e já recebia a dádiva. Então, na acepção comum do termo médium, não, porque ele já tinha, pela própria vontade dele, ele já conseguia realizar todo esse processo, né? Mas, lembrando, ele já era um espírito puro, né? Quando a Terra foi criada, Jesus já era Jesus. Então, imagine a evolução. Mas o que a doutrina nos consola nesse sentido? Quando Jesus fala que nós somos seus irmãos, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, o que ele está dizendo? Vocês podem caminhar por mim. Quando ele se apresenta como um ser possível, ele está dizendo, olha, sigam o que eu estou falando, não porque eu quero lhe dar ordens, mas é porque eu já chorei, porque eu já senti, porque eu já sofri. Então, se eu seguir por este caminho, eu estou na minha... Qual que é a nossa função aqui? Evoluir para chegar ao estágio de espírito puro. Depois é que fica legal, né? Mas por enquanto a gente está tentando... A meta é ser espírito puro. Então, Jesus é esse modelo. Então, ele era um médium no sentido da acepção? Não. Mas ele realizava o que a mediunidade pode realizar. Cara, a gente de uma maneira muito ainda inferior à sua capacidade, sim. Quando ele curava, quando ele atendia, quando ele consolava, quando ele trazia as inspirações. E o que Jesus fazia muito? Ele se recolhia, ele meditava para também buscar as respostas dentro dele. Então, se Deus está em nós, nós também temos essa resposta. Basta que a gente busque essa evolução. A mediunidade é um caminho. Ah, mas eu não sou médio ostensivo. Mas todos nós temos a intuição. Então, façamos a oração, né? Como a Joana de Ângeles diz, faça a oração e depois medite, que dentro de ti virá a resposta. Então, Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia em todos os aspectos, seja na mediunidade, seja na caridade, seja em qualquer área que nós formos atuar. E nesse uso, né, de Jesus, desse, vamos dizer assim, desse recurso, que é principalmente na parte da cura, né, o que é onde é mais evidente, é onde a gente explica justamente os milagres. Exatamente. Os milagres. O milagre não é algo assim inexplicável, não. Tem toda uma questão de energias, de capacidades e por aí vai. É bastante amplo, sim, é bastante amplo. E por isso a gente sugere
busque, conheça, estude. Aliás, se você... Claro, a gente não consegue esgotar os assuntos aqui, muito pelo contrário. Por isso, esse assunto já foi passado aqui, hoje ele volta, né, depois de um tempo, porque muitas pessoas escutaram atrás, hoje escutam hoje. Mas se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, procure. Nós temos várias casas em Chapecó, tem no Leocádio José Correia, lá do bairro EFAP, tem no Santa Maria Nosso Lar, no Palmital tem o Centro Espírita Amor e Caridade, no Pinheirinho tem o Gotas de Luz, Bezerra de Menezes, Seara da Caridade. Em todos eles você vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido. Tudo, como já foi falado aqui na doutrina espírita, é gratuito. Você vai assistir palestras, você pode fazer estudos. O único que você vai comprar é livros que os livros ele tem o custo para produzir, então a gente coloca. E também Abelardo Luz, Xaxim, Xanxerê, Coronel Freitas, São Lourenço do Oeste tem casas espíritas, Caxambu do Sul, Guatambu tem grupo de estudo, Quilombo tem grupo de estudos. Busque nas nossas redes sociais, entre lá, pergunte, que alguém vai te ajudar a chegar a algum grupo de estudo, alguma casa espírita, onde você possa conhecer um pouquinho mais do eu espiritual do ser imortal. Obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado Ju, obrigado Sabadim, que todos possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz. Gente, até sábado que vem, fiquem com Deus. Hora Espírita.